Muito bom dia. Bom dia. Espero que se sintam bem. É um grande privilégio para mim estar mais um sábado na igreja. Acredito que para todos os irmãos também seja. Queríamos desejar as boas-vindas a todas as visitas, que se possam sentir bem e que caso tenham alguma dúvida, se possam dirigir a qualquer membro, que nós teremos todo o gosto em esclarecer. Queria também agora dar início à Escola Sabatina com o hino número 531, de pé. Vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, bom Deus, bom Pai que estás nos céus, Senhor, muito grato, Senhor, estou por estar aqui na Tua presença. Senhor, acredito que todos os meus irmãos partilham da mesma opinião, Senhor. Gratos estamos, porque poderíamos estar em qualquer outro lado, mas decidimos estar aqui na Tua presença para Te louvar, para reconhecer, Senhor, que Tu és o nosso Salvador e que cuidas de nós. Obrigado por esta semana que passamos, Senhor, por mais esta semana de vida. Obrigado por o privilégio que Tu nos dás, Senhor, de ter mais um dia para poder desfrutar na companhia de todos os irmãos e, Senhor, e acima de tudo na Tua companhia. Vem-nos abençoar, Senhor, que Tu possas ser com todos aqueles que aqui estão e também aqueles que se dirigem para as respectivas igrejas de cada freguesia. Queria que Tu nos abençoasses e que nos desses, Senhor, sobretudo, um coração puro e concentração para podermos absorver a Tua palavra. Bem, Senhor, está connosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia àqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Para estes minutinhos especiais, eu gostava de começar fazendo uma pergunta a cada um de nós. Esta foi a pergunta que eu fiz a mim mesma esta semana. Como posso eu entrar no dia de sábado com a consciência tranquila de que tudo fiz para santificar este dia e assim guardá-lo com alegria e com prazer? Sabem, a Bíblia diz que a sexta-feira é chamado como o dia de preparação.
Nós lemos isto em Lucas 23, 54, e mais exemplos há na Bíblia em que fala que a sexta-feira é o dia de preparação. Dia de preparação para quê então? Para que eu possa e deva me preparar para tornar este dia santo como Deus deseja. Sabem, eu há pouco tempo comentei com uma pessoa que está aqui sentada nesta sala, comentei com ele dizendo que a sexta-feira para mim era um dia pesado. Talvez para as donas de casa também tenham a mesma opinião que eu tenho, porque nós queremos fazer imensas coisas à sexta-feira. Mas quando eu li aquilo que vai ser projetado para os irmãos poderem acompanhar esta leitura comigo, quando eu li eu fiquei feliz e pensei, sim, pode realmente ser um dia trabalhoso a sexta-feira, mas estou a fazer aquilo que Deus me pede, estou a fazer aquilo que Deus quer para que realmente o sábado possa ser deleitoso. Deus não quer que nós fiquemos na ignorância, irmãos. Ele tudo declara na sua palavra e por meio de Ellen White nós vemos as instruções que nós devemos de ter neste dia de preparação. Eu pedia então que o slide fosse projetado. No livro Testemunhos Seletos, no volume 3, o capítulo 2 tem o título de Observância do Sábado. E eu, quando realmente pude ler este texto, eu não vou mais dizer que a sexta-feira é um dia pesado. Então, Ellen White, inspirada por Deus, escreveu assim: em tudo quanto se relaciona com a obra de Deus, as primeiras vitórias devem ser alcançadas na vida doméstica. Aí é que deve começar a preparação para o sábado. Embora a preparação para o sábado deva prosseguir durante toda a semana, a sexta-feira é o dia por excelência de preparação. Na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tende cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Escovai os sapatos e tomai vosso banho. É possível deixar tudo preparado, se tomar isto como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupas, cozer o alimento, nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, pondo de parte todo o trabalho secular. Slide seguinte. A Bíblia é um guia perfeito e se suas páginas forem estudadas com oração e com o espírito disposto a compreender, ninguém necessita estar em erro a esse respeito. Então, na continuação da leitura deste livro, dos Testemunhos Seletos, há pessoas que ficam com certas dúvidas acerca de realmente aquilo que é lícito ou não no dia de sábado. E há uma pergunta muito usual que é a seguinte: é pecado aquecer os alimentos em dia de sábado? Ora, Deus, como eu disse há pouquinho, Ele não quer que nós fiquemos ignorantes a esta pergunta. E realmente aquilo que eu li e aquilo que eu pude estudar, não é pecado aquecer o alimento em dia de sábado. Que realmente possamos entender o que Deus quer para nós a cada sábado. Porque Deus, aquilo que Ele nos oferece é grandioso. Grandes bênçãos estão compreendidas na observância do sábado e a vontade divina é que esse dia seja para nós de deleites. Seja para mim de deleite e não um fardo que comece já à sexta-feira. Eu gostava de ler um texto da Bíblia que também nos mostra realmente aquilo que devemos fazer em dia de sábado. Fazer e não fazer. Isaías 58:13, na nova tradução na linguagem de hoje. O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa,
o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Vocês já devem ter reparado que eu gosto muito de poemas. E em termos de conclusão a este tema, eu gostava de fazer a leitura de um poema que se enquadra nesta meditação. Quem ama não desilude com sua atitude, seu comportamento, seu pensamento, jamais ousará ferir a Deus, entristecendo seu coração. Seu maior prazer está no perfeito louvor e adoração, onde Deus e os anjos, felizes no céu, contemplarão. Suas vidas manifestam um anseio ardente pelo dia santo, o sábado. À casa de Deus eles vão, e como se deleitam na harmoniosa comunhão entre amigo e irmão. Seus lábios não preferirão palavra torpe, nem seu ouvido se deleitará em conversa pobre. Seu olhar não deseja ser maldoso, mas ternurento e bondoso. Sua mão tardia se ergue para apontar, mas depressa se estende para afagar, pois sabem na presença de quem estão, de um Deus puro, santo, perfeito e limpo de coração. Que realmente possamos ter um sábado deleitoso na presença do nosso Deus. Amém. Depois dessa excelente reflexão, nós vamos agora passar para o estudo da lição. Eu quero, antes disso, comunicar aos nossos monitores que o próximo sábado será em unidades. Então, estejam a postos das suas unidades. Vamos efetuar as trocas dos monitores só a partir do próximo trimestre. Então, esse mês ainda continuam os monitores nas suas respectivas unidades. Bom, hoje nós vamos ter a lição em geral com a nossa querida Carla, irmã Carla Almeida, e não só. Ela trouxe também, e a direção da Escola Sabatina aproveita para desejar as boas-vindas a um casal muito querido dessa igreja, que é o Jorge e a Estela. Vocês estão felizes, né? Eu sei como é isso, sentir assim, estando em casa. Sejam bem-vindos, são muito queridos para nós, e vamos estar atentos agora aos próximos minutos. Nós vamos ter até 11 menos 10, 11 menos 5 no máximo. Olá, muito bom dia. Quero dar as boas-vindas e novamente reforçar os bons dias a todos aqueles que estão connosco, todos os nossos queridos irmãos, todos aqueles que nos visitam de outras igrejas. Pude estar a apreciar que temos aqui rostos de outras igrejas que estão connosco, e quero também dar as boas-vindas muito especiais àqueles que nos assistem através da internet, que também vocês que estão em casa ou noutro lugar qualquer, que nos possam acompanhar de forma deleitosa nesta passagem da lição. Eu queria agradecer mais uma vez à Estela e ao Jorge por terem aceito o meu convite e o convite da Escola Sabatina para estarem connosco na recapitulação da lição. Eles são muito conhecidos da nossa igreja, mas para aqueles que estão em casa e que porventura nos assistem de outras igrejas ou de outros locais e que não os conhecem, eu queria apresentá-los. Eles cresceram na igreja de Canelas, seus pais são adventistas, portanto também eles cresceram no temor do Senhor desde pequenos. Sempre foram membros muito ativos da igreja, desempenharam vários cargos,
E em 2014, em janeiro de 2014, aceitaram uma missão muito importante, que é a missão na Mongólia. E desde então que se encontram a viver lá, nesse país estrangeiro, desempenharam um importante papel, o Jorge em particular, que tem estado a trabalhar agora mais recentemente como tesoureiro da missão, e todos eles têm uma experiência muito importante para partilhar connosco enquanto missionários. E a lição de hoje, como nos fala de Filipe, o evangelista, ninguém melhor do que 2 evangelistas, 2 missionários, para partilharem connosco a lição. Mas antes de passarmos à lição propriamente dita, eu queria convidar-vos a poderem reclinar a vossa cabeça para uma breve oração. Querido e bondoso Deus, graças te damos, Senhor, por esta manhã deleitosa de sábado, e te queremos suplicar o derrame do teu Santo Espírito sobre nós esta manhã, para que possamos, Senhor, sentir no nosso coração a tua presença e podermos guardar, Pai, as tuas palavras, que são palavras de vida eterna. Te pedimos, Senhor, que estejas também com a Estela e com o Jorge, em nome de Jesus. Amém. Então, a lição desta semana, como eu estava a dizer, fala-nos sobre uma personagem que talvez nós passemos um pouco de largo, porque não era o evangelista mais conhecido, não era o missionário mais conhecido. Mas a lição fala-nos de Filipe, o evangelista. Nós também vemos ao longo da lição que existia mais do que um, e vemos também que esta missão de Filipe, este contexto da lição, aparece-nos no âmbito da grande comissão. E nesse sentido, queria até convidar todos os presentes que possam abrir a lição na lição de sábado, para vermos o nosso verso áureo, a grande comissão que Jesus deixou a todos os seus discípulos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Esta grande comissão que Jesus deixou aos seus discípulos, ela não foi deixada antes da sua morte. Foi deixada após a ressurreição de Jesus. E é, de facto, importante notar isso, porque eles ainda não estavam preparados. Antes de Jesus morrer, eles não estavam preparados para receber esta grande comissão, eles não estavam preparados para entendê-la. E só após a morte de Jesus é que eles conseguiram efetivamente compreender que aquilo que eles tinham recebido, a verdade que eles tinham acerca de Jesus, deveria ser levada para longe. E até nos aponta aqui uma questão estratégica que nós já vamos falar. Mas, voltando aqui para os nossos convidados, eu queria perguntar, sintam-se livres de responder quem desejar, quem era este Filipe evangelista de que a lição nos fala? A lição fala-nos realmente que nós não devemos confundir Filipe evangelista com Filipe o apóstolo. Podemos eventualmente confundir os dois, mas não é verdade. Filipe o evangelista, ele foi um daqueles 7 primeiros diáconos que foram selecionados pelos apóstolos para ajudarem numa determinada situação na igreja, e portanto ele era um destes 7. Diz-nos a Bíblia que ele era um homem cheio do Espírito Santo, e portanto ele é chamado na Bíblia, para se diferenciar de Filipe o apóstolo, ele é chamado de Filipe o evangelista. E nós podemos ver isso mesmo que em Atos capítulo 8, que nos fala exatamente disso, da missão que Filipe, como evangelista, teve, e que inicialmente era a missão de servir às mesas. Exatamente. Não era? Foi aí que foi instituído o diaconato, e os apóstolos, na altura, não sei se vais falar um pouquinho mais à frente do problema que surgiu na igreja, um dos primeiros problemas, e portanto, para solucionar esse problema foram selecionadas estas 7 pessoas, entre elas também Estevão, não é? E há outros nomes na Bíblia, mas estes 2 talvez nós conheçamos melhor, Estevão, Filipe e outros mais, e eles então foram selecionados diáconos, e a sua função era servir a igreja, servir... Como hoje em dia ainda os nossos diáconos fazem muito bem, uma posição muito relevante na igreja. Sim. A Bíblia considera até, diz-nos, que eles foram, eu escrevi em qualquer lado, foram instituídos sobre este importante negócio. Então, o diaconato é falado na Bíblia como um importante negócio. Exatamente. Nós vamos tocar na parte do diaconato já daqui a pouquinho, mas a lição de segunda-feira, quando nos fala de Filipe evangelista, e ele foi evangelista porque ele levou a mensagem à Samaria. E é interessante ver, nós já estudamos em algumas lições anteriores, de quando Jesus, por exemplo, ministrou junto de Samaria,
quando ele levou a mensagem à mulher que se encontrava no poço, que o encontrou, aliás, no poço, nós vemos que Jesus deu ali o primeiro mote para abrir um caminho, um campo missionário naquela terra. E a perseguição, neste caso, aparece aqui como uma força motriz que leva a que eles possam espalhar para outros lugares. Jorge? Eu queria só acrescentar aqui um aspecto que diz que um dos motivos que levou a que o Evangelho chegasse a Samaria foi o facto de que Filipe foi levado como um refugiado, digamos assim. Nós neste momento estamos a assistir a uma crise de refugiados na Europa, não é? E às vezes as crises são o fator que move e permite que o Evangelho se propague. E foi as circunstâncias que levaram a que realmente o Evangelho chegasse a Samaria e Filipe foi tal como depois Pedro e Saulo, não é? Permitiu que realmente... E há bocadinho estava a ler aqui o verso áureo e dizia que o Evangelho será levado até os confins da terra. E realmente para nós, pensando agora, tem um sabor especial, porque realmente estamos a milhares de quilómetros de distância e o Evangelho está a chegar lá. E o Evangelho está a chegar à China e o Evangelho está a chegar a pontos que outrora seriam inacessíveis, pensando bem, mas por vezes são crises, são circunstâncias. Também houve uma crise na Igreja que levou a que fosse instituído o diaconato e realmente as crises são pontos de partida para que Deus possa atuar e possa operar milagres e almas sejam convertidas. Se nós formos procurar no livro Atos dos Apóstolos, Ellen White, no capítulo 11, quando se refere a esta situação da pregação do Evangelho na Samaria, ela diz uma coisa muito interessante que eu até apontei e queria partilhar convosco, que diz o seguinte: a perseguição que sobreveio à Igreja de Jerusalém resultou em grande impulso para a obra do Evangelho. O êxito havia acompanhado o ministério da palavra nesse lugar, portanto, em Jerusalém. E havia o perigo de os discípulos ali se demorarem por muito tempo, despreocupados da comissão que haviam recebido do Salvador de ir por todo o mundo. Ou seja, eles estavam a ter tanto sucesso que podiam até ficar tão empolgados, dizendo: bem, nós estamos a conseguir uma grande obra, não há necessidade de irmos para outro lugar porque temos aqui um grande campo de trabalho, e descuidarem dessa forma a sua grande comissão, o que de facto não deve ser descuidado. E Ellen White prossegue neste texto a dizer que, como eles estavam a ser atacados e como havia vozes dissidentes, eles poderiam pensar: é melhor ficar em Jerusalém e proteger aqui a Igreja primitiva, protegê-la aqui e impedir que ela seja de alguma forma perca os seus princípios. E esta perseguição veio dizer-lhes: não é isso que eu quero. Deus próprio permitiu esta perseguição. Esta é a parte interessante. E isto mostra-nos que nós também não devemos descuidar a pregação do Evangelho onde nós nos encontramos. Pronto. E efetivamente esta é uma questão interessante. Mas a lição nos refere também a algo muito interessante. Quando surge esta perseguição, um dos grandes perseguidores era Saulo. E, no entanto, nós vemos posteriormente que Saulo, uma vez convertido, Paulo, se tornou um grande amigo de Filipe. Ora, Estevão era um diácono, tal como Filipe, eram amigos, eram dos 7 que tinham sido indicados como os primeiros diáconos, e não deve ser fácil sobreviver a uma situação destas e permanecer amigo, ou ficar amigo, melhor dizendo, da pessoa que maltratou e matou um nosso amigo. A lição refere-nos um pouquinho sobre isso, não sei se querem referir-se a essa questão. Pronto, nós há bocadinho falamos que Estevão foi também um dos primeiros diáconos e foi apedrejado naquela altura em que Saulo estava ali presente. Então, de facto, o facto de nós vermos um pouquinho mais à frente eles a serem amigos, e inclusive a Bíblia fala-nos que depois Filipe acabou por receber também Saulo em sua casa, mostra-nos o grande poder do perdão, que só é possível através, não é, de Deus, esse perdão que Deus nos dá, e também a grande transformação que Paulo realmente teve. Paulo foi um grande evangelista. Nós penso para a semana, não sei, mas um pouquinho mais à frente vamos ter uma lição sobre Paulo, e principalmente quando nós falamos no trabalho missionário assim mais geograficamente mais extenso, nós lembramos de Paulo, e realmente Paulo era uma pessoa com capacidades tão extraordinárias que Deus chamou para si e fez aquele trabalho fantástico para Deus, e realmente o poder da transformação que Deus faz no coração das pessoas é incrível mesmo. Há uma palavra que pode qualificar isso. Eu diria que
estamos perante dois homens que foram convertidos. Ao facto de que o texto bíblico diz que Saulo passou vários dias, ou muitos dias, na casa de Filipe. Isso denota que havia uma comunhão tão grande entre ambos, que o passado foi colocado de parte e havia uma nova vida em Cristo, e isso é que os movia ao facto de trabalharem em cooperação para o avanço da obra naquele novo território, naquele novo campo missionário, e poderem realmente trabalhar em conjunto, porque ambos estavam convertidos em Cristo e eram novas criaturas em Deus. E a lição de segunda-feira fala então daquela questão que nós estávamos já a abordar do diaconato e como eles desempenhavam uma função muito importante numa igreja que era muito particular. A igreja primitiva tinha uns elementos muito particulares e nós já vamos referir-nos a isso, mas temos aqui uma participação especial. Uma participação? Sim? Irmão Elbano, pode falar, por favor. Bom dia. Bom dia. Estou com alguma dificuldade de falar, mas espero expressar-me dentro do possível o melhor que sei. Eu encontro nesta experiência extraordinária que estamos a estudar o que estava a acontecer com Saulo, com Filipe, com Estevão, tudo isso estava a ser guiado pelo Espírito Santo. Esta é a grande diferença. Encontramos coisas extraordinárias porque era o Espírito Santo que estava a controlar e a guiar. O maior problema que a senhora Helena White diz é que o problema da igreja de Laodiceia é que o Espírito Santo está fora e o homem é que está a dirigir. E isso, meus irmãos, tem que sair com um aviso muito sério. E com esse aviso muito sério, eu queria fazer um apelo à igreja. Quem não tem, que arranje maneira de tirar uma fotocópia e que leia, pelo menos, eu já não digo do dia 6 ao fim de setembro, mas a meditação matinal da manhã, dia 6, por favor, leiam e vejam onde é que está o problema, aonde está a diferença, porque a razão hoje é de uma forma e naquele tempo era de outra. Aí está a explicação. Arranjem a ler em qualquer lado, tirem fotocópia, façam o que quiserem, mas não parem de ler essa meditação da manhã de Helena White. É extraordinário, diz onde é que está o problema. Muito obrigada, irmão. Efetivamente, a igreja primitiva ela tinha características muito particulares. Quando vemos em Atos 44, vemos que ela dava. Eles viviam de uma forma em que ninguém tinha necessidade de nada, porque todos estavam em comunidade, viviam, partilhavam e ninguém sentia necessidade de nada. E essa forma da igreja viver, uma igreja que não vivia para si, mas que vivia para o próximo, fazia com que ela crescesse. E ela estava a crescer exponencialmente. Mas isso fez suscitar, através de Satanás, começou a levantar questões na mente de alguns novos conversos, alguns que eram chamados dos gregos, levá-los a pequenas quesílias que tinha havido anteriormente e fê-los pensar: as vossas viúvas não estão a ser tão bem tratadas quanto as deles. E Satanás muitas vezes opera assim no nosso meio, leva-nos a ter pequenos pensamentos, pequenas reflexões deturpadas, para que dessa forma existam quesílias, existam problemas. Mas Deus também proveu a solução. E neste caso a solução foi divinamente inspirada, Ellen White refere isso também no livro Atos dos Apóstolos, foi uma solução mesmo ali indicada para aquela questão. A igreja estava a organizar-se nessa altura e nós... E apesar de ter essas características que tu disseste, eles vendiam tudo, eles partilhavam, eles comiam juntos, eles perseveravam juntos em oração. Apesar disso tudo, surgem alguns problemas. Este foi um deles, não é? Começou a haver uma crítica de que as viúvas gregas eram desfavorecidas em relação às viúvas hebraicas. Nós não sabemos se essa crítica era justa ou era injusta, porque na altura quem tomava conta dessa função eram os apóstolos, e nós não sabemos, mas sabemos que eles tomaram as diligências para resolver o problema. E a crítica nem sempre é má, não é? Depende da forma como se critica. A crítica nem sempre é má. E nesta altura a igreja também sofreu uma crítica e os líderes, que eram os apóstolos, dirigidos pelo Espírito Santo, tomaram as diligências para então selecionar aqueles 7 diáconos, e eles ficariam encarregues de prover e de servir às viúvas, enquanto os apóstolos, diz-nos a lição que
o seu chamado era para se dedicarem à palavra de Deus e à oração. Então distribuíram ali as tarefas e foi desta forma que a solução foi encontrada e resolvida. E até hoje permanece o diaconato na nossa igreja, não é? Deixa-me só acrescentar 2 aspectos. Um primeiro aspecto que eu vejo aqui é o aspecto da descentralização. Realmente, os discípulos verificaram que não tinham capacidade de fazer tudo por si próprios. E a Igreja, graças a Deus, inspirada, neste momento tem vários ministérios, várias funções, e cada um é chamado a usar os seus talentos e os seus dons para o serviço de Deus. Realmente, nós não podemos pensar que somos insubstituíveis, que não somos capazes de fazer tudo, mas que existem outros que são necessários para a obra de Deus. O outro princípio que eu vejo aqui é o princípio da partilha. Graças a Deus, nós fazemos parte de uma igreja mundial em que este princípio é visto em várias áreas. No nosso campo específico, na Mongólia, nós podemos ver como a igreja mundial, cada um de nós é chamado a aplicar este princípio, porque a Mongólia está praticamente dependente de fundos para que a obra possa avançar. É um campo difícil, é um campo com grandes desafios, e é através da divisão, da Conferência Geral, que recursos chegam lá para nós podermos continuar a desenvolver o nosso trabalho. Mas é doce, é muito doce ver o princípio que existia nos tempos bíblicos iniciais, em que as pessoas claramente colocavam os seus recursos, e aqui a Bíblia dá a entender que colocavam todos os seus recursos. Não era apenas o que subsejava, todos os seus recursos para que a obra avançasse. E eu anseio para que esse dia também possa chegar, em que nós possamos realmente colocar não apenas 10% dos nossos recursos, mas muito mais do que isso, porque Jesus está a vir, e se nós não colocamos, nada nos vai servir de utilidade, aquilo que vai ficar aqui nesta terra. Portanto, oxalá nós possamos viver em breve também esses dias e que a obra possa avançar mais rápido. Amém. Eu não tinha pensado em mencionar isto, mas eu vou-vos contar uma pequena experiência do pastor Doug Batchelor, que tem o seu ministério Amazing Facts. Eles dizem que mensalmente recebem uma chamada de alguém. Há sempre alguém que mensalmente levanta a mesma questão. Pastor, o dízimo não era do Antigo Testamento, nós agora devemos dar na mesma ao dízimo? Ele diz, não, à luz da Bíblia nós devemos dar tudo. Se vamos olhar ao Novo Testamento, então devemos dar tudo. E as pessoas dizem, então 10% é justo. E de facto, nós temos sempre esta tendência, não é? Mas é como o Jorge dizia, um dia quando Jesus voltar vai ficar tudo. Se nós tivermos uma grande crise económica, vai ficar tudo nos bancos, vai ficar tudo perdido, vamos ficar sem nada. Mas se investirmos em Deus, nunca vamos perder. Ele vai estar bem investido. E uma questão que nos mostra que, efetivamente, esta distribuição do trabalho pelo diaconato e depois dos diáconos, outros departamentos que vieram a surgir, é no capítulo 6 de Atos, versículo 7, que diz, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Os sacerdotes, aqueles que antigamente tinham perseguido a Jesus. Nós vemos que Nicodemos, José de Arimateia, eles agora já professavam publicamente, sem medo, o nome de Jesus, e vemos que muitos deles estavam a aceitar a Cristo. Isto deve ter criado um grande temor junto de Satanás, no mínimo, porque a palavra estava-se a multiplicar, e isto era uma prova de que realmente Deus abençoava aquela igreja. A Bíblia diz que Deus acrescentava pessoas à igreja, não é? Nessa altura. E o motivo era porque a igreja caía na graça do povo. Quando o povo via uma igreja que vivia desta maneira, que partilhava tudo o que tinha, vendia os seus bens e partilhava, exatamente, realmente isso fazia diferença na vida das pessoas, e elas diziam, este povo realmente é diferente. E quando elas viam isso, elas queriam saber mais sobre esta igreja. Exato. A forma deles serem atraía os outros, não é? E a lição depois prossegue e fala-nos já de Filipe na Samaria. E não é fácil ser samaritano, ou melhor, desculpem, missionário numa terra distante, numa terra com culturas diferentes, que neste caso, como eram os samaritanos. Os samaritanos e os judeus sempre tiveram ali aquela quesília, e agora mais do que nunca, agora Filipe que estava lá, Jesus tinha aberto a porta para o início de um trabalho missionário naquele local, mas havia sempre ali algumas dificuldades. No entanto, Filipe foi bem sucedido na Samaria. O que é que nós podemos dizer acerca deste sucesso de Filipe? Até que ponto ele foi bem sucedido lá? Ele teve realmente um grande sucesso em Samaria, não é? E
diz-nos aqui, deixa-me só ver aqui. As multidões prestavam atenção ao que ele dizia porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ele fazia inclusive milagres. Ele, inclusive, Satanás não devia estar certamente muito contente com Filipe. Ele converteu, o Espírito Santo converteu um dos representantes de Satanás mais importantes naquela cidade, que era Simão, que fazia feitiçaria. Ele fazia muitos milagres, ele fez sinais, as pessoas viam, e a Bíblia diz-nos que havia grande alegria naquela cidade, com a mensagem que ele chegou através de Filipe. De tal forma ele bem sucedido que tiveram que vir reforços. Exatamente. Não é? Ele teve que chamar. Exatamente, Pedro e penso que Pedro e João tiveram que vir para ajudá-lo no trabalho que estava ali a ser desenvolvido em Samaria. Nós vemos aqui que o Ministério Diaconato tinha uma importância tal que não tem talvez nos nossos dias. Hoje o trabalho está talvez mais centralizado no pastor, talvez em alguns casos e em algumas culturas talvez ainda no ancião, mas nós vemos aqui que o trabalho diaconato era de tal forma importante que eles eram chamados a servir às mesas, isto é, a fazer um trabalho prático, diário e de evangelização. E isso faz-nos talvez refletir que cada um de nós tem realmente, mais uma vez nós vemos aqui, um papel importante a desempenhar em termos de serviço missionário. Nós não podemos esperar que outros façam aquilo que nos compete a nós fazer. E é interessante perceber também que, e vais entrar com certeza nisso, que talvez o relato mais detalhado que tem aqui da experiência de Filipe é apenas com uma pessoa. A experiência dele com uma pessoa. Não vem um relato detalhado das multidões que ele converteu, ou dessas dos milagres experiências que ele fez, mas um aspecto específico de uma pessoa. Talvez nós às vezes esperamos que temos que fazer uma grande realização, mas nós vamos um dia ver no céu os relatos das almas, uma alma que possamos ter convertido para Deus, e isso é... É verdade. E sabem que Filipe, não sei se vocês querem nos partilhar um pouquinho sobre isso, ele foi para Samaria, que era culturalmente um pouco diferente, havia aquela questão de os judeus não serem bem recebidos. Como é que vocês foram recebidos na Mongólia? Qual foi a vossa experiência quando chegaram lá? Há muitas questões culturais que são diametralmente diferentes, opostas até à nossa cultura. Como é que foi a vossa recepção e como é que vocês arranjaram meios para levar o Evangelho a pessoas que são diferentes de nós? Ok. Bem, a nossa casa é onde nós estamos, onde nós servimos, onde Deus nos coloca. Neste momento é na Mongólia, poderá amanhã ser noutro local. Há anos atrás nós estávamos aqui em Portugal e nós, com a graça de Deus, íamos procurando fazer aquilo que Deus nos impelava ou nos impressionava a fazer. Eu acredito que Deus nos foi preparando ao longo de anos que antecederam a nossa partida para que nós pudéssemos enfrentar, digamos, os desafios e as experiências culturais e não só que temos pela frente. E eu acredito que tivemos uma boa recepção, tendo em conta a cultura em que nós estamos. E as pessoas, acima de tudo, estão mais interessadas na nossa forma de viver e na nossa coerência de vida do que aquilo que nós possamos ter para dizer. O que nós nos apercebemos é que muitos dos dons e talentos que nós tínhamos utilizado aqui e noutros locais, neste momento estamos a fazer exatamente algo sobre o quais esses dons e talentos não são utilizados ou úteis. E Deus capacitou-nos e está-nos a usar outros dons para realizar outras tarefas. E vamos tentando fazer. Sobretudo, acreditamos cada vez mais que a nossa missão é para dentro, sobretudo. Nós não dominamos a língua e, portanto, temos que fazer um trabalho para dentro. Há uma palavra em inglês que se utiliza, que se diz nurturing, e é isso que nós estamos a fazer, porque estamos a falar de uma igreja muito, muito jovem. Eu, neste momento, sou talvez, em termos de idade, dos mais velhos, comparando com todos os pastores ou dirigentes de igreja que estão lá, e portanto nós temos que ensinar alguns princípios, algumas bases que são necessárias e que existe alguma dificuldade, mas fomos
bem recebidos e houve carinho e houve todo o interesse, porque o princípio bíblico de integração e de apoio existe em todo o mundo. Amém, ainda bem por isso. Queres acrescentar algo, Estela? O campo na Mongólia é um campo bastante desafiante. É uma igreja muito recente. Nós saímos aqui de um país onde temos a igreja implantada há muitos anos, onde as coisas praticamente correm por si na igreja, onde as pessoas conhecem a Bíblia, onde as pessoas... Eu lembro, por exemplo, de contar só uma experiência pequenina. Aqui há uns tempos eu estava a ajudar uma irmã na igreja com um grupo de adolescentes, meninas talvez assim dos 15, 16, 17 anos. E a certa altura uma outra missionária começou a contar uma história, um episódio específico da vida de Davi. Mas ela começou a fazer um contexto muito grande e a explicar quem era Davi, que Davi tinha sido um rei do povo de Israel e quase a explicar quem era o povo de Israel. E eu na altura não percebi porque é que ela estava a fazer aquele contexto tão grande. A determinada altura eu percebi que nenhuma das meninas que frequentavam a igreja sabia quem era Davi. Aqui para nós pode parecer um bocado estranho, não é? As nossas crianças lá atrás já sabem quem é Davi, sabem quem é Saul, sabem quem é Salomão, mas são coisas assim muito simples que nos mostram como é uma igreja tão recente. E moramos num país em que... Nós moramos aqui num país que é cristão, não é? A Mongólia não é. Há muitas pessoas que nunca sequer ouviram falar sobre Jesus e não sabem quem é Jesus e não fazem a mínima ideia quem é Jesus. E são coisas assim mesmo da base. E isso é muito desafiante porque às vezes nós aqui damos as coisas como adquiridas, não é? Verdade. E lá... tem que ser mesmo tudo do início. Vocês estão a fazer com o povo na Mongólia o mesmo que Filipe fez com o eunuco, apresentar-lhes Jesus desde as suas bases, porque o eunuco estava a ler o capítulo 53 de Isaías, que fala sobre Jesus, e ele não compreendia quem era aquele homem, e vocês falaram, e ele falou do amor de Jesus, e vocês falam também do amor de Jesus. Começam exatamente pela base, apresentar Jesus e quem ele é, e a importância que ele tem, porque é como dizes, muitos deles nem sequer cristãos são. Nem sequer conhecem a Jesus, nem... A Mongólia é um país maioritariamente budista, mas neste momento a Mongólia já, pelo menos a geração mais jovem, ela não se interessa muito pela religião. E é diferente, é um país diferente. Nós, quando vivemos aqui em Portugal, na Europa, que é cristã há tantos anos e apesar da maior parte das pessoas serem católicas ou outras denominações, é cristão. Lá não é, a Ásia não é maioritariamente cristã. E isso nota-se uma grande diferença. É interessante ver que Deus, através de um anjo, mandou Filipe ir até ao deserto para encontrar aquele etíope, para encontrar aquele homem que era eunuco, que tinha vindo do templo. E aqui há uma particularidade, porque os eunucos não podiam adorar no templo. Portanto, eu não sei se particularmente este homem era eunuco por ter sido mesmo eunuco ou se tinha sido atribuído aquele nome por outro motivo. Sabemos, no entanto, que ele era uma pessoa importante no meio da sociedade em que ele se inseria e sabemos que ele tinha estado junto no templo e ele tinha uma grande necessidade de conhecer a Jesus. Ele procurava a Deus de todo o seu coração e isso é relevante para Deus. Se existir um homem que vá naquele trajeto, ele tinha vindo impressionado no seu coração pelo amor de Deus e Deus olhou para esse homem e disse assim, por um homem eu vou mandar lá um missionário. E Deus atua assim na nossa vida e Deus enviou-vos também para um deserto, porque nós quando olhamos para a Mongólia, em termos de dimensão geográfica e número de população, é um deserto. E Deus também vos mandou para o deserto para ministrarem como Filipe foi. E muitas vezes nós somos um pouquinho preconceituosos, porque olhamos, por exemplo, para o etíope, ele era diferente, tinha uma cultura diferente e podemos até, em termos de trabalho missionário, desclassificarmos algumas pessoas porque elas são diferentes. E quando vocês foram para a Mongólia encontraram toda uma população diferente, com costumes diferentes. De que forma é que nós podemos ultrapassar este preconceito de ministrar a pessoas que são diferentes de nós? De que forma é que podemos ultrapassar estes preconceitos que são socialmente, às vezes, colocados? A nossa primeira... A primeira coisa que nós fazemos quando vemos alguém que é diferente ou quando vamos para um sítio onde as pessoas são diferentes, onde vivem a palavra ou o Evangelho de uma forma diferente, é criticar o outro, não é? Porque são diferentes de nós. E nós muitas vezes fomos tentados a fazer isso, ainda às vezes somos tentados a fazer isso, mas ao longo do tempo nós aprendemos que
que devemos orar por essas pessoas, devemos jejuar por essas pessoas, pela igreja na Mongólia, se for preciso, para que Deus, aos pouquinhos, possa ir iluminando o seu caminho, os seus caminhos, possa ir-lhes mostrando a verdade, e a luz vai crescendo, não é? E nós não podemos ter a expectativa que... Por vezes choca-nos a forma como eles guardam o sábado, se calhar é diferente da forma como nós guardamos o sábado, e eu não estou a dizer que eles estão certos, mas estou a dizer que eles estão num caminho, e nós não podemos querer estar todos no mesmo patamar. E temos que compreender isto, e temos que compreender que todos são filhos de Deus, e temos que compreender uma coisa muito importante também. Há bocadinho vínhamos a falar no carro, há muitos milhões e milhões e milhões de pessoas neste mundo, principalmente naquela zona da Ásia, aquilo que se chama a janela 1040, muitos milhões de pessoas que nunca ouviram sequer falar de Jesus. Nós às vezes estamos muito focados no nosso cantinho e esquecemos desses milhões de pessoas, e Deus, nós temos ouvido muitas histórias de Deus enviar sonhos para muçulmanos para irem ter com determinada pessoa e essa pessoa lhes comunicar sobre Jesus. Ou seja, há muito trabalho a fazer. A seara é muito grande, os ceifeiros são muito poucos, e nós temos muito trabalho a fazer realmente. Sem dúvida. Deixa-me só acrescentar aqui um aspecto sobre a experiência de Filipe com o etíope. Diz que este etíope era administrador tesoureiro. Eu fico a pensar que ele seria talvez um diretor financeiro nos dias de hoje, seria alguém numa alta função, ou ministro das finanças de um reino, e a sua influência foi tão grande que com certeza ele terá levado esta nova mensagem, esta nova experiência ao seu povo. Eu às vezes fico a pensar, porque no livro O Grande Conflito, Ellen White fala que na Etiópia houve sempre vestígios ainda de guarda do sábado até muito tarde na história. Eu não sei se terá sido a conversão deste etíope que terá levado a mensagem sobre a guarda do sábado e o cristianismo lá. Mas o facto é que Filipe não passou tempo a doutriná-lo, não passou tempo para entrar em todos os detalhes. Lá chegaria o tempo, o Espírito Santo faria também o seu trabalho. E isso faz-me refletir a mim, pessoalmente, realmente qual é a prioridade e qual é o, digamos assim, como nós devemos levar esta última mensagem dos 3 anjos a este mundo, mas realmente uma vida de cada vez, como é também o mote da ADRA. Mas o impacto foi tão grande que certeza um dia iríamos ver os vestígios desta experiência e destes minutos ou momentos que passaram juntos. Exatamente, umas horas, quem sabe, pois. Porque efetivamente eles fizeram um trajeto, não é, até que aquilo aconteceu, e depois Filipe desvaneceu-se. Nós vemos que de um lado, em Samaria, Filipe operou milagres, fez coisas extraordinárias, visíveis perante todas as pessoas, e ali perante um homem, a única coisa que ele fez foi estudar a Bíblia. É uma coisa tão simples e todos nós podemos fazê-lo agora, dar um estudo bíblico a alguém, uma coisa, sermos missionários já aqui. Um dia também este tipo de trabalho que nós fazemos cá poderá ser operado na Mongólia, na Ásia, em todo o mundo. É uma coisa tão simples, não precisamos de operar milagres. São coisas muito simples. Nós também não dominamos muito a língua. Uma das coisas que nós temos nós adquirimos. Aliás, a missão não tem muitos livros traduzidos e muito material ainda, mas o que tem nós procuramos ter sempre connosco. E sempre que o Espírito Santo nos impressiona, ou numa compra, ou numa experiência, nós temos sempre alguma literatura, alguma coisa que possamos oferecer. E temos tido algumas experiências interessantes. E recentemente também chegámos à conclusão, porque às vezes, pelo menos uma vez por ano, viemos a Portugal e temos que viajar. E há um ano atrás tivemos uma experiência, porque cruzamos com um casal jovem, com quem falámos muito tempo na viagem, e chegámos à conclusão que temos que ter connosco sempre alguma coisa. É claro que tivemos que adquirir alguma coisa em inglês, porque é a língua, digamos assim, comum, e agora temos sempre algum material, algo sobre o vegetarianismo, algo sobre a guarda do sábado, alguma coisa sobre o grande conflito, e esperamos que quando Deus nos impressionar, nós possamos ter material, e agora temos estado a pensar então, até para as crianças, porque às vezes as nossas meninas ficam a brincar com outras meninas nos aeroportos, e talvez sejam uma experiência de 5 minutos, uma experiência de 1 hora, mas quem sabe possa ser uma experiência marcante. E não teremos tempo para doutrinar, de falar de muita coisa, mas teremos tempo para deixar alguma semente. E as oportunidades vão sempre surgir,
e nós temos de estar atentos a elas. É verdade. E a lição de quinta-feira, que já mesmo no final, quando nos mostra Filipe, ele mostra-nos Filipe no seio da sua família. Filipe, passado os 25 anos desde o início, desde a morte de Estevão, desde o início da sua missão enquanto evangelista, e encontramos-lo já em Cesareia a viver com a sua esposa, com 4 filhas que eram profetisas. E a lição até nos chama a atenção para isso, de que forma é que aquele lar deveria ser especial para ter 4 filhas profetisas, não é? Eles realmente deviam ter muito cuidado, tanto o Filipe como a sua esposa, a ministrar às suas crianças que depois se tornaram jovens, adultas e mulheres. E eu sei que vocês têm um plano muito especial na vossa família para levar o Evangelho também na vossa casa. Essa é a principal missão para todos nós. Em todos os lares é uma missão transversal a todos os tempos, que é levar o Evangelho principalmente e primeiramente à nossa casa, à nossa família. Eu sei, por exemplo, que vocês praticam homeschooling na Mongólia, um pouco também por causa da questão da língua, mas a vossa missão, e já o disseram outras vezes aqui perante nós, é assegurar que as vossas meninas, que a Ana e que a Margarida, um dia estarão no céu. Essa é a principal missão de todas as famílias adventistas em todo o mundo. De que forma é que vocês lidam com esses desafios no vosso seio familiar? Porque os missionários estão sempre a ser muito solicitados. E muitas das vezes há aquela tentação de nos descuidarmos da família. De que forma é que vocês lidam com essa questão? Eu tenho plena consciência como mãe que a minha primeira missão é com a minha família. Posso estar na Mongólia como missionária, mas a minha missão é com as minhas filhas, com o meu marido, com a minha casa. E por isso escolhi ficar em casa com elas. Escolhi, inicialmente pelas circunstâncias da língua, etc., escolhemos fazer homeschooling. Hoje em dia não trocaria o homeschooling por outra coisa qualquer, porque estou permanentemente com elas e em toda e qualquer situação eu posso guiar-lhes para Jesus. Oro muito para que Deus me dê sabedoria para isso, porque todos somos imperfeitos e eu como mãe sou muito imperfeita, mas tenho tido essa oportunidade que considero um grande privilégio de Deus. E nós temos implantado em nossa casa pequeninas reformas e sempre com o objetivo de ver as minhas filhas um dia no Reino dos Céus, porque isso Amém. É o que eu mais quero. Apesar de ter ido para a Mongólia como missionária e por querer ver muitos mongóis no céu, eu quero ver as minhas filhas lá porque é essa a responsabilidade que Deus me deu e eu sei que um dia Ele vai me perguntar pelas minhas filhas e não pelos filhos dos outros. Claro. E portanto essa é a minha prioridade. Nós tivemos a oportunidade de participar num seminário sobre a importância do culto familiar e disciplina familiar e talvez tínhamos que fazer em breve novos seminários, mas como a Estela referiu, hoje em dia a sociedade e os pais procuram investir grandes recursos nos seus filhos no sentido de lhes dar formações muito centradas na vida académica, em experiências no desporto, na música, em muitos aspectos. Tudo isso é importante. Mas às vezes eu penso que mesmo nós como cristãos e adventistas nós descuramos algumas bases essenciais, bíblicas, e os pais têm claramente que, e o Espírito de Profecia assim o diz, que a nossa principal prioridade começa no lar. Há uns anos atrás, muito antes de nós termos imigrado, nós começamos algumas formas, uma delas foi a Estela deixar de exercer uma vida profissional para começar a educar as filhas em casa e nós não imaginávamos que pudesse ter também alguma importância no futuro. E o facto é que ainda hoje nós temos o nosso culto familiar vespertino, no início da manhã, aliás, matutino, desculpem, e depois o vespertino. Nós estudamos a lição dos kindergarten, da escola sabatina de uma, de outra. Ela é monitora na igreja de 2 classes, eu ainda estudo outra lição, que é os PowerPoints, que são os juvenis, e nós procuramos testemunhar acerca disso, da importância que é, porque estamos chegados, sobretudo neste momento da história, ao momento em que estas histórias bíblicas, essas experiências bíblicas de missionários, de mártires, de discípulos, serão de tal forma importante que se nós não investimos nisso e procuramos... Nós vemos lá muitos estrangeiros. Os estrangeiros lá colocam os filhos em grandes escolas internacionais.
E quando nós chegámos também nos perguntaram qual era a escola internacional que nós íamos colocar os nossos filhos. E nós dissemos, não vamos. Preferimos um ensino doméstico, com materiais bem selecionados e que permitem realmente investir na eternidade. E é isso que nós estamos a procurar. Nós não sabemos o que irá acontecer no futuro, mas pelo menos procuramos fazer o nosso papel, realmente a prioridade será essa. Eu lembro a primeira vez que cheguei à missão, quando migrei da ADRA, e eu disse lá no escritório, eu sei que vão me exigir muito aqui, há muitas coisas que são necessárias fazer, mas permitem-me também compreender que, acima de tudo, eu também sou pai, sou esposo, e como patriarca, essa é a minha primeira prioridade. E haverá momentos em que, com certeza, eu tenho que encontrar esse escape. E, pela graça de Deus, tem sido possível conciliar, com falhas, com certeza, mas estamos gratos porque tem sido uma experiência enriquecedora, com sacrifícios, mas acreditamos que estamos a investir no lugar certo. Amém. Eu acho que todos nós queríamos continuar a ouvir as experiências de Jorge e da Estela, porque nos enchem o coração e nos animam a querermos ser tal como Filipe, que podemos ver no capítulo 8, versículo 40, e Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. E nós temos que pregar em todas as cidades, em todos os momentos onde nós estivermos, até chegarmos ao reino dos céus. E essa deve ser a nossa missão e deve ser o nosso alento. Obrigada, Estela, obrigada, Jorge, pela mensagem e pelo testemunho que nos deram, mostrando-nos que aqueles princípios simples do trabalho missionário que nós aqui podemos colocar em prática, servem cá, servem lá fora, em todo lugar. O pequeno estudo bíblico, levar folhetos, levar literatura connosco, eles servem tanto aqui como podem servir noutro lugar. Querem fazer algumas palavras de conclusão? Do apóstolo Paulo, já convertido, depois desta experiência que teve com Filipe, ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o seguinte, e é uma mensagem para nós hoje, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Que nós possamos ser constantes, abundantes e fazer aquilo que o Senhor nos impelir a realizar a cada momento da nossa vida, e porque realmente grandes bênçãos resultarão. Amém. Muito obrigada. Que Deus vos abençoe, que possamos estudar a lição da próxima semana e, acima de tudo, que possamos pôr em prática esta nossa grande comissão, que é levar o Evangelho a todo o mundo. Muito obrigada. Eu convido os irmãos que abrem agora a palavra do Senhor em Salmos, no capítulo 90, no verso 14. Salmos, capítulo 90, verso 14. Diz assim, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Amém? A Escola Sabatina quer convidar os aniversariantes do mês de agosto para receber aqui uma pequena lembrança. Mas antes disso, irmão, eu queria refletir com vocês. Hoje em dia é normal as pessoas dizerem assim, mas eu estou ficando mais velho, mais um ano, olha, o tempo passou, bom era quando eu era jovem. Mas olha, a palavra fala que nós devemos estar felizes todos os dias da nossa vida. E não há gratidão maior do que você completar mais um ano de vida. Então nunca fica triste, nunca fala eu estou ficando mais velho. Agradeça. Fala, olha, tem pessoas que ao nascer só tem um mês de vida. Deus me deu tantos anos. Tem pessoas que ainda criança morrem e Deus me deu mais esse ano. Sejamos gratos. O nosso Deus é maravilhoso e Ele concedeu essa graça para essas pessoas nesse mês de agosto. E assim que eu falar os nomes, venham aqui à frente. Se você é nosso amigo visitante, mas também recebeu essa graça do Senhor de completar mais um ano no mês de agosto, pode vir também, tá bom? Alexandre José Soares da Costa, Antônio Manuel Ferreira Silva, Enoque Gilberto Souza Tavares, Fernando de Souza Rocha, Graça Maria Pereira Vasconcelos, Idílio Manuel Martins da Silva, é meu marido, louvado seja Deus, Jorge Manuel Pereira Vasconcelos, Jorge Miguel Cardoso de Souza, José
de Carvalho, José Moreira Guedes, José Felipe Gomes Ramos, Madalena Maria Pereira Soares, Manuel Francisco Lopes Carvalho, Maria de Fátima Fernandes Pinheiro Cruz, Maria de Sá Oliveira Granja, Maria Vitória de Oliveira Castro, Ricardo Augusto Ferreira da Silva, Ricardo Jorge Costa Faria, Sandra Raquel dos Santos Ferreira Soares, Vasco Felipe Barbosa Fontes. Vou repetir, se caso o seu nome não esteja nessa lista, por favor, podem vir também à frente. Eu gostaria de convidar o nosso primeiro ancião para fazer uma oração de gratidão por essas pessoas, né? Gratidão a Deus por ter concedido essa bênção a esses nossos irmãos. Podemos levantar. Santo e bom Pai que estás nos céus, estamos-te gratos, bom Deus, por estes momentos que aqui estamos a passar. Agradecemos, Senhor, por este belo dia de sábado. E o nosso agradecimento, Senhor, maior é no sentido de pedir uma bênção para cada irmão e cada irmã que fizeram mais um ano de vida neste mês de agosto. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos na nossa vida, a Ti te devemos. Por isso, Senhor, o nosso sentimento é um sentimento de agradecimento. Abençoa cada um deles, abençoa as suas famílias também. E abençoa também o seu envolvimento nesta causa, que é a Tua causa e que é a causa de todos nós. É o que te peço e agradeço, em nome de Jesus.
A Escola Sabatina agradece a todos quantos colaboraram connosco, quer na passagem da lição, quer com a participação especial. Obrigada à Carla, à Estela, ao Jorge, e que Deus te possa continuar a abençoar, Daniel, com este teu dom da música. Foi um deleite para nós poder-te ouvir. Vamos terminar então a Escola Sabatina com o hino número 11. Número 11. Ao Deus de Abraão louvai. Querido Deus, querido Pai, te louvamos, Senhor, nesta manhã de sábado por tudo quanto já fizeste por nós. Te agradecemos, Senhor, as bênçãos que derramaste sobre nós e te suplicamos, Pai, que tu nos aproximes mais e mais de ti a cada dia. Te pedimos, Senhor, que abençoes a continuação deste culto que te prestamos esta manhã, em nome de Jesus. Amém.